Olá, você que me acompanha aqui no Ter Saúde. Coisa boa ter a sua companhia. Toda semana nós nos encontramos aqui neste bate-canal para falar sobre saúde, para trazer informações sobre sintomas, para que você possa cuidar-se bem, viver melhor, viver mais tempo. Esse é o nosso desejo, para que você tenha saúde, bem-estar e longevidade. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos começar a nossa aula de hoje. Te convido a se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você gostar, indique o canal para alguém. Toque o sininho, que aí a gente sempre te alerta quando chega vídeo novo. E vamos nessa jornada juntos de autoconhecimento e de conhecimento da saúde. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto bem específico que foi inclusive uma sugestão de um de vocês, que é a esofagite eosinofílica. Nossa, que nome, doutora Marta! Então, vamos começar. Tudo que termina com it em medicina é inflamação. Esofagite é a inflamação do esôfago. O esôfago é o tubo que liga a boca ao estômago. É por onde desce a comida que a gente come, mastiga na boca e aí desce por esse tubo chamado esôfago e entra dentro do estômago. Vou deixar aqui uma figurinha para você ver. Então é um órgão muito importante e a esofagite é a inflamação desse órgão. Qual é o sintoma da esofagite eosinofílica? É uma grande dificuldade de engolir e uma sensação de que o alimento parou ali, não desce, né? Porque ele é um tubo, você mastigou, ele tem que descer, fazer todo esse trajeto até chegar no estômago. Então, a pessoa que tem esofagite eosinofílica, ela tem a sensação de que o alimento não desce, que ele tem uma dificuldade de descer, às vezes tem que tomar água para ajudar, ou uma sensação de queimação, e de que o alimento está retornando para a boca. Às vezes a pessoa tem dificuldade de engolir cápsula, tem a sensação de que a cápsula voltou. É um quadro que pode afetar desde o bebê até uma pessoa mais madura, mais adulta. Então, por exemplo, um bebê que mama, quais são os sintomas? Ele não vai falar que ele está com azia, que está com gastrite, mas ele começa a rejeitar a comida. Então, recusa alimentar, irritabilidade, vômito demais, que muita gente acha que é só refluxo. O refluxo em criança, ele tem uma certa normalidade, porque o sistema digestivo ele é jovem, ele é imaturo, não vai tendo a maturidade. Mas até um certo ponto, depois disso a criança não pode ficar mantendo essa vomitação, porque isso já é alguma coisa que está errada. Bom, então crianças lactentes, ou seja, bebês que mamam, têm esses sintomas. Crianças maiorzinhas vão reclamar de dor abdominal, também vão ter vômito, vão ter aversão alimentar, não vai querer comer, porque aquilo dá a sensação de que não desce e ela fica aflita. Como a criança não come, ela não tem ganho de peso e também não cresce. Então são crianças que não comem, têm aversão à comida e muitas vezes o pessoal fica achando que é psicológico. Então, Ter Saúde está aqui para você levantar a lebre, como a gente diz, né? Nos adolescentes, aí o adolescente já começa a reclamar que dói para engolir. Adolescente pode falar, isso chama disfagia, é dor para engolir, impacto. Ele fala, ai mãe, parece que tá parado na minha garganta a comida. Também pode ter náuseas, também pode ter vômitos. E aí já é mais maiorzinho, ele já começa a referir refluxo, queimação, né? Então assim, muitas vezes, principalmente em crianças, a gente tende a falar, isso é um diagnóstico emocional, a criança está angustiada. Pode ser, tá? Mas eu sempre falo, diagnóstico emocional é um diagnóstico de exclusão. Porque as pessoas não acreditam que crianças tenham gastrite ou esofagite, mas as gastrites e a esofagite que as crianças têm, geralmente são as eosinofílicas, ou seja, por alergia. Ah, doutora, então quer dizer que a gastrite eosinofílica é uma gastrite por alergia? É isso mesmo. Ela é causada por uma resposta imunológica aos antígenos alimentares. Cada um tem uma sensibilidade. Então a criança come aquilo que ela não pode, o organismo não gosta, o organismo reage e ele faz um tipo de célula de defesa chamada eosinófilo. Daí o nome esofagite eosinofílica.
Pode também ter uma resposta a alergenos ambientais, pó, ácaro, mas é menos comum. O mais comum é que a resposta seja a alergenos alimentares mesmo, viu? Pode surgir em qualquer momento, a gente já falou, na infância, na adolescência, na fase adulta também. E o diagnóstico, de certeza, ele é feito de duas maneiras: endoscopia e biópsia, geralmente, né, da maneira clássica. Você também pode fazer uma coisa que a gente chama de teste terapêutico, ou seja, desconfia de alguns alimentos, tira os alimentos e a criança melhora, bingo. Eu muitas vezes não tenho nem coragem de mandar minhas crianças para, porque a endoscopia tem que tomar de anestesia geral, né? Então, muitas vezes eu faço isso, que é o teste terapêutico. Eu tiro leite, tiro trigo, os grandes alergenos, né? Ou eu faço o teste de intolerância alimentar nos meus pacientes, e aí a gente vai e segue tudo aquilo que deu na intolerância alimentar. Mas, classicamente, e principalmente num adulto, você vai fazer o diagnóstico de certeza fazendo a endoscopia, pegando um pedacinho, que chama biópsia, manda analisar, e naquele pedacinho que foi tirado do esôfago, o analista, ele vê uma série de eosinófilos, ele vê muitos eosinófilos. Então, é muito importante, até para o endoscopista, fazer a tal da biópsia. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm sintomas de esofagite, de gastrite, porque isso também pode ser uma gastrite gastrite eosinofílica. Nossa, até eu embolo de falar. Blá, blá. Por quê? Porque é assim, a pessoa tem o sintoma, ela faz uma endoscopia e aí o endoscopista ele não vai ver nenhuma lesão, ele não vai ver pólipo, ele não vai ver úlcera, às vezes vai ver um vermelhinho e vai falar, não é nada, uma gastrite leve. Se ele não fizer a biópsia, não tem jeito de saber que tem eosinófilo lá, então não dá para fazer diagnóstico de esofagite eosinofílica, tá? Então, presta atenção, levanta essa bola. Se você já tem histórico de ter uma gastrite, ter endoscopias anteriores normais, é porque ninguém fez a biópsia e talvez você tenha uma esofagite, uma gastrite eosinofílica e ninguém sabe porque ninguém biopsiou, ok? Então, isso é super importante. As duas coisas podem existir no seguinte sentido. Você pode ter uma gastrite por alergia, que é a eosinofílica. A gente podia trocar esse nome eosinofílico, que é enorme, por gastrite alérgica, esofagite alérgica. Dá na mesma, tá? Mas você pode também ter uma gastrite por hiperacidez, ok? Essas duas coisas podem coexistir? Podem. Então, você tem um problema de gastrite ácida, aí você toma um antiácido. Melhora, mas não sara, sabe? Não resolve tudo. Aí você fala, tem alguma coisa ainda cutucando esse meu estômago. Desconfie que possa ser uma alergia. No tratamento convencional, o pessoal, né, os médicos tradicionais dão o que a gente chama de inibidores da bomba de prótons, que é antiácido. Toma antiácido porque os antiácidos atuais, eles também são levemente analgésicos. Então, eles anestesiam um pouquinho o trato gastrointestinal, né, o gástrico, e aí dá uma melhora, tá? Pode, em alguns casos, quando houver mesmo um diagnóstico eosinofílico, alguns médicos optarem por entrar com um pouco de corticoide. Alguns médicos não gostam, porque o corticoide também afeta o estômago, então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então eu dou uma coisa para tratar que eu sei que vai fazer mal para o estômago. E pode, em casos muito graves, em que o diagnóstico demorou muito para acontecer e já tem uma atrofia de esôfago, porque tudo que fica inflamado muito tempo, o que pode fazer? Sofrer um processo de cicatrização, não é? Se você tem um esôfago que tem que ser elástico e cicatricial, ele pode ficar duro. Então, ele vai ficando menorzinho. E aí, você tem que fazer uma dilatação esofágica, um processo longo, cirúrgico, complicado, enfim. Mas isso é quando a coisa já correu, tá? No tratamento integrativo, que é o que eu faço, o que a gente faz? A gente, uma vez identificado que é uma esofagite eosinofílica, a gente faz o teste de intolerância alimentar para saber a que você tem alergia, porque, claro, precisa tirar esse alimento dali, para parar a reação do corpo, tá? Aí, a gente equaliza um hormônio do corpo chamado cortisol.
que o corticoide tenta ser uma molécula química que imita o cortisol, mas existe o nosso cortisol natural, que a gente tem como fazer o corpo fazer mais, com medicamentos homeopáticos, com fitoterápicos, com suplementos, sem necessariamente ter que você tomar cortisona, tá? E você pode também, existe uma modulação que é com hormônios isoterápicos, que são iguais àquele que você fabrica. Aí ele não tem o efeito colateral da cortisona. Isso é legal, tá? E modificação radical da dieta, gente. Isso não tem como escapar. Sinto muito. Todo mundo acha, né? As pessoas querem sarar, mas elas não querem abrir mão do que adoeceu. Não adianta, se o que te adoeceu foi uma comida X, você tem que parar de comer essa comida X. Simples assim. O mundo tem milhares de comidas, gente. Ninguém vai morrer se tiver. Identificou que eu não posso comer, sei lá. Vou tirar o trigo, tá? Só para não posso comer milho. Aí a pessoa, na hora, ela tem vontade de comer um bolo de fubá. Tem tantas outras coisas para você comer, por que você vai comer o trigo, o milho, né? Então, isso é super importante, tá, gente? A mudança resolve completamente quando você muda a alimentação. Você tira, aí você para de fazer os eosinófilos. Os eosinófilos, de novo, são essas células de defesa que reagem a uma alergia e te inflama horrores, esses eosinófilos. Então, o eosinófilo é responsável pela reação alérgica. Só que, é importante que se diga, o eosinófilo também sobe em casos de parasitas. Então, é muito interessante, se você tem o diagnóstico de gastrite, esofagite eosinofílica, fazer uma desparasitação. Porque também o parasita pode estar contribuindo para que você tenha mais eosinófilos reagem mais exuberantemente ao estímulo alergênico, tá vendo? Uma coisa alimenta a outra. É importante a gente, então, tomar um vermífugo, fala com o seu médico, toma um vermífugo, porque isso vai te ajudar. Inclusive, é um teste terapêutico que a gente faz também, porque às vezes esse eosinófilo, ele também aparece no sangue aumentado. E aí a gente faz uma desparasitação, mede de novo o sangue. Se aquele eosinófilo estiver lá ainda, é porque é alérgico, porque o parasita já foi embora. Isso chama teste terapêutico, é muito interessante. Bom, eu achei incrível esse tema que o pessoal me sugeriu, esofagite eosinofílica, porque assim, eu na minha história médica, poucas vezes eu vi, até essa semana eu recebi, foi uma coisa muito legal, uma paciente que falou, olha, eu fui num médico fazer endoscopia e o médico era já um médico de idade, era um médico mais velho. E ele contou pra mim que eu não tinha nada no estômago e mesmo assim ele biopsiou. Falei, dá vontade de levantar e bater palma pro médico desse. Por quê? Porque ele lembrou que se a pessoa tem sintoma e for fazer uma endoscopia, é porque ela tem um sintoma. E se ele não viu nada ali, é porque tem alguma coisa subjacente a nível celular. E aí ele tirou um pedaço da célula para analisar. Parabéns para um médico desse. Infelizmente, não são todos que pensam nisso. Então, eventualmente, você pode ajudar o seu médico a pensar, né? Se você já tem essa história toda, né, de gastrite, de esofagite, de refluxo, de azia, já fez endoscopia, não dá nada. Então, pensa que pode ser isso.